Saudações, olá a todos, sejam bem-vindos em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias e do Centro Hispano-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias. A webconferência de hoje é intitulada Reduzindo os Desejos por Substâncias, Equilibrando o Açúcar no Sangue, com uma versão culturalmente apropriada da dieta mediterrânea. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica, licenciada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa webconferência que foi originalmente apresentada em inglês, tendo como anfitriã Maxine Henry, a co-diretora do Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, o NHL-ATTC. Antes de apresentá-los à palestrante de hoje, aqui vão algumas breves instruções sobre essa conferência ao vivo. Essa conferência foi gravada e arquivada para reprodução futura e também está sendo gravada em espanhol. Ao término da apresentação, houve uma sessão de perguntas e respostas e eu também as traduzi para apresentá-los a vocês aqui. Houveram perguntas muito interessantes e é ao final da apresentação, sessão de perguntas e respostas. Também foi solicitado que os participantes completassem uma avaliação de satisfação, que é importante para o trabalho que a ATTC faz e oferece oportunidades de melhorar os esforços de treinamento. Embora a ATTC não forneça crédito para educação continuada para este evento, pretendem fazê-los para eventos futuros. Vamos começar apresentando o Centro Hispânico-Latino de Treinamento, da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NALBA, por suas siglas em inglês. NALBA é uma organização sem fins de lucro, localizada no Novo México. A NALBA foi criada para atender às necessidades de uma voz nacional unificada para as populações latinas no campo da saúde mental e para chamar a atenção às grandes desigualdades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado. O diretor executivo da NALBA é Freddy Sandoval. E aí vocês podem ver que esse ATTC faz parte da rede ATTC, que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais da área de serviços de tratamento e recuperação de drogas. Estabelecido em 1993, pelo Departamento Americano de Administração de Serviços relacionados ao abuso de substâncias e saúde mental, ou conhecido como SAMHSA, a rede ATTC é composta por 10 centros regionais nacionais, 6 centros internacionais de HIV, financiados pelo PEPFAR, 2 centros de áreas de enfoque nacional e um escritório de coordenação de redes. Juntas, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. Os ATTCs internacionais do HIV atendem ao Vietnã, Sudeste Asiático, África do Sul e Ucrânia. E aí você pode ver um mapa dos ATTCs que são baseados nos Estados Unidos. O ATTC Nacional Hispânico e Latino tem um foco nacional para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a essas comunidades. E aí você pode ver que o ATTC Hispânico e Latino conta com uma equipe do Dr. Pierluigi Mancini, que é o diretor do projeto, Maxine Henry, co-diretora do projeto, e Ruth Yanes, assistente executiva. A Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias também é sede
de uma organização irmã, TTC, o Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica para Prevenção. Forneceremos informações de contato ao final desta conferência web. Nossa estimada apresentadora de hoje é a doutora Jaqueline Villa-Lobos. A doutora Villa-Lobos é uma latina com raízes profundas na região da fronteira Novo México, Texas, Chihuahua. Em seu trabalho como curandeira holística, ela tem atendido principalmente a populações carentes. Durante 15 anos, ela trabalhou com os trabalhadores agrícolas, migrantes e sazonais no oeste de Oregon, como prestadora de cuidados primários para a Virginia Garcia Memorial Health Center, oferecendo educação em saúde e nutrição culturalmente relevantes. Há 4 anos, ela retornou ao sudoeste do deserto, onde sua paixão por capacitar as pessoas através da nutrição e educação sobre estilo de vida é compartilhada com pessoas com transtornos do espectro autista, bem como com pessoas em recuperação do abuso de substâncias. Ela também dedica seu tempo e energia para promover a profissão da medicina naturopática. Ela serviu como cadeira de nutrição para o exame de licenciamento de médicos naturopatas por 10 anos. Atualmente, ela é presidente do Conselho Médico do Novo México, o Naturopathic Doctors Advisory Council, que regulamentará a profissão recém-licenciada da neuropatologia no estado do Novo México. Ela é uma jornalista contribuinte do Las Cruces Sun News e oferece educação nutricional gratuita em Las Cruces, no Novo México. Sua paixão e energia são recarregadas em sua fazenda na zona rural do Novo México, onde ela adora observar a luz e as sombras na paisagem e o passar do tempo com sua família, seus cães e sua comunidade. Então, doutora Villa-Lobos, não podemos agradecer-lhe o suficiente por estar aqui hoje e apresentar e compartilhar esta valiosa informação que começaremos agora. Então, as palavras que vocês ouvirão a partir de agora são uma tradução em verbatim das palavras usadas pela doutora Villa-Lobos durante essa apresentação ao vivo. Obrigada, Maxine, é uma honra participar e compartilhar informações com tantos profissionais de saúde mental em todo o país. Minha paixão e vocação atual é ajudar as pessoas em recuperação a melhorarem a saúde e permanecerem sóbrias através da nutrição. Há muitas boas evidências que mostram que as pessoas que estão em recuperação ou enfrentando um transtorno por abuso de substâncias têm uma alta prevalência de desnutrição, pois as pessoas que estão bebendo e drogando-se, em vez de fazer exercícios e comer frutas e vegetais, não estão compreensivelmente vivendo sob uma ótima nutrição. Quando entram em recuperação, a ânsia por açúcar é muito prevalente e pode haver um vício e um apetite, tanto no cérebro quanto em processos comportamentais, de modo que parte de ajudar as pessoas a permanecerem sóbrias inclui manter o equilíbrio do açúcar no sangue e conseguir uma boa nutrição. Houve um estudo feito com um grupo de homens em um programa de 12 passos do Centro de Recuperação, e um grupo nesse estudo recebeu educação nutricional e recebeu uma dieta melhorada, como parte de seu programa de tratamento. E aqueles que receberam a melhor dieta permaneceram sóbrios por mais tempo. Eles relataram menos desejos ou ânsias por álcool e por açúcar. Em meu trabalho aqui em Las Cruces, no Novo México, no programa de recuperação,
Tive uma boa experiência com uma pessoa em recuperação de álcool e vou chamá-lo Jake. E ele está há cerca de 4 anos nesse programa de recuperação em um centro de reabilitação ambulatorial intensivo. E Jake estava realmente se esforçando para comer mais frutas e verduras. Então, ele fez apenas algumas coisas simples, como ele introduziu torradas com abacate pela manhã e uma salada com atum, atum em lata, na maioria das tardes, e depois de algumas semanas, ele me relatou que sentia muito mais equilibrado e que não tinha mais aqueles desejos intensos por açúcar. E que, na verdade, não precisava mais cochilar durante o dia. Portanto, estou muito honrada e satisfeita em ver as informações e ter essas informações que vou compartilhar com vocês agora, que realmente fizeram e fazem a diferença na vida das pessoas que estão em recuperação de drogas. Mencionei especificamente o equilíbrio da glicose no sangue. Por quê? Há grandes flutuações na glicose do sangue quando as pessoas que sofrem quedas de açúcar no sangue e depois têm picos, têm sentimentos semelhantes, ou seja, respostas bioquímicas semelhantes às que as pessoas têm quando estão experimentando o prazer das drogas. E com os sintomas de abstinência também, ou seja, esses picos, essas quedas e picos, quando a baixa e a elevação de açúcar no sangue são semelhantes às experimentadas com o prazer das drogas e com os sintomas de abstinência. Portanto, para evitar esse tipo de confusão entre a ânsia por alimentos e a ânsia por drogas, é imperativo manter o açúcar no sangue equilibrado. Isso também ajuda as pessoas a se sentirem melhor. Neste estudo em particular, eles mediam o fluxo sanguíneo em certas partes do cérebro e notaram que as pessoas que faziam uma dieta de alto índice glicêmico, o que significa alimentos açucarados, altamente refinados e industrializados, tiveram essa fissura ou ânsia, que é chamado de craving, mais rápido. Para essas pessoas, a parte do cérebro que corresponde à fome e ao desejo foi desencadeada dentro de 1 ou 2 horas depois de comer. E aqui embaixo também menciona que eles tiveram aumentadas a fome e estimulado seletivamente as regiões do cérebro que são associadas à recompensa e a essa ânsia no final do período pós-prandial, que é um período com especial significância do comportamento de comer na próxima refeição, ou o que eles estão desejando. Portanto, eu vou gastar um pouco de tempo discutindo este equilíbrio do açúcar no sangue. E vou fazer referência ao alto índice glicêmico e ao baixo índice glicêmico. Alto índice glicêmico é algo que eleva o açúcar no sangue. Portanto, este gráfico, no eixo vertical, mostra o nível de açúcar no sangue. E o eixo horizontal é o tempo, e as diferentes ondas são flutuações de açúcar no sangue. Vamos olhar primeiro para a curva vermelha. Digamos que uma pessoa tem uma refeição às 7 horas da manhã. E essa refeição é o cereal Fruit Pebbles, que é um tipo de cereal bastante açucarado. Assim, o Fruit Pebbles se converte em açúcar imediatamente, que é um alimento de alto índice glicêmico e que aumenta o açúcar no sangue, de modo que, às vezes, em 30 minutos, a refeição inteira é puro açúcar na corrente sanguínea. E o corpo responde lá nos nossos centros de prazer no cérebro, que estão se sentindo muito bem com isso. Do tipo, que bom, estou me sentindo muito bem. Tenho minha dose de açúcar. Mas essa dose se esgota rapidamente. Assim como algumas drogas de ação rápida,
Quando a insulina diminui no sangue, alimentando as células, como você pode ver que a curva vermelha realmente caiu mais lentamente do que começou. Então, a insulina compensa em excesso. Então, você tem uma queda brusca do açúcar no sangue. Quando o cérebro tem um monte de açúcar a bordo e, de repente, não tem açúcar, ele experimenta a mesma ansiedade e desejos intensos que de qualquer substância viciante, como drogas, promove, e assim a pessoa está frequentemente se sentindo trêmula, irritável e às vezes até mesmo suada e absolutamente ansiosa por sua próxima dose de açúcar. Assim é que elementos de alto índice glicêmico podem promover o mesmo tipo de comportamento neurotransmissor que as drogas ou substâncias de abuso promovem. Assim, quanto mais você consome alimentos menos refinados, a curva amarela representa que eles ainda são refinados, mas talvez haja um pouco de fibra, como massa ou pão branco, arroz branco e massa branca. Cada um deles tem menos de 2 gramas de fibra por porção. E a fibra é a chave para torná-lo um carboidrato de alta qualidade. Então, como você pode ver, essa refeição dura um pouco mais. Talvez o açúcar no sangue não aumente por uns 60 ou 90 minutos. E quando diminui 1 ou 2 horas mais tarde, a queda não é tão baixa. No entanto, ela cai sim. Provavelmente muitos de vocês já experimentaram isto e talvez tenham uma simples refeição pela manhã, como um pãozinho ou um bagel, né, que é um pãozinho branco, e um pouco de suco, e algumas horas, dentro de algumas poucas horas, estejam com uma fome louca. Isso é o craving, ou seja, essa ânsia intensa ou fissura, para a qual a solução é a dieta mediterrânea, que não é realmente uma dieta, mas sim um estilo de vida. O estilo mediterrâneo de alimentação resulta em um aumento muito mais suave do açúcar no sangue. Portanto, é uma liberação de açúcar com mais tempo. Todos os carboidratos se transformam em açúcar. Então, carboidratos como milho, grãos inteiros como aveia, até mesmo frutas e vegetais têm carboidratos, mas quando o seu corpo tem que trabalhar muito para tirar o açúcar dos alimentos, porque este carboidrato está tão envolto em fibra, então a fibra é o fator de liberação de tempo dos carboidratos, e você, na verdade, pode subtrair a fibra da conta do carboidrato. Ou seja, se você está tentando fazer uma dieta de baixo teor de carboidratos, você vê que meia xícara de feijão tem 15 gramas de carboidrato. Uau, isso é muito, mas sim, tem 7 gramas de fibra. Então, você pode subtrair 7 de 15. Então, você está realmente apenas aumentando ou elevando o seu açúcar no sangue em 8 gramas de carboidrato. E essas 8 gramas serão liberadas lentamente durante 3 ou 4 horas, para que o seu cérebro não receba aquela pancada repentina no centro de prazer. Isso cria um fluxo constante de liberação de glicose e nunca cai, ou seja, não é aqueles aumentos repentinos e quedas bruscas. Portanto, você não está recebendo aquele efeito de droga, nem está recebendo aquele efeito da falta da droga com a dieta mediterrânea, que é composta desses alimentos integrais de alta fibra. Então, vamos mais adiante ao que é a dieta mediterrânea. Algumas pessoas pensam que é massa, mas não, não é massa. Ou pasta, mas a menos que agora, como temos a maioria das massas, hoje em dia, temos essas opções de terem massas boas e massas tendem a ser bem refinadas. A dieta mediterrânea é integral, são
alimentos inteiros, grãos inteiros. Esta imagem aí, grãos reais. Você sabe que essa foto mostra um pouco de pão e que você pode comer um pouco dessa coisa boa que é pão. Talvez 20% do que uma pessoa possa comer seja realmente o que lhe apetece, o que você quiser. Se estão recebendo cerca de 80% da sua alimentação daquilo que existe há 200 anos atrás. Então, quem se alimenta dessa maneira vai se sentir muito melhor e ficar mais saudável e sóbrio por muito mais tempo. Portanto, a dieta mediterrânea que vou ensinar aqui, vou pegar emprestado do livro que sugere que comamos alimentos que existiam há 200 anos, principalmente provenientes de plantas. Essa é uma ótima maneira de resumir tudo isso. Coma alimentos inteiros não refinados, a maioria plantas. Coma de 5 a 9 porções por dia de frutas e verduras. Uma porção de praticamente tudo é cerca de meia xícara. E quando se tem grãos, que são grãos inteiros, como aveia, ou arroz integral, ou quinoa, ou comer legumes, a tradição mexicana de feijão e lentilhas é uma excelente fonte de alimentos, que é tão poderoso. Sementes cruas e castanhas, como as sementes de girassol, sementes de abóbora, que são baratas e que são tão boas para nós. Óleos de alta qualidade, como azeite de oliva extra virgem, o óleo de canola não transgênico, talvez um pouco de óleo de coco, de abacate, que é uma excelente gordura. Se você come alimentos de origem animal, basta manter a simplicidade nas carnes processadas, frango, peixe em pequenas porções. Mais da gordura polissaturada, menos da gordura saturada, e também incluir peixes e frutos do mar capturados selvagens. Por assim dizer, isso tudo é a dieta mediterrânea. Algumas pessoas acham que não é viável, porque essa dieta mediterrânea é muito cara. Mas eu vou dizer que talvez, como fez Jake, ele fez mudanças simples. Isso faz parte do que eu ensino no centro de recuperação. Que pode ser o seguinte: começar com a compra de algumas frutas e verduras congeladas. Assim, se você não tem ainda o hábito de comer essas frutas e vegetais, eles não vão apodrecer no refrigerador. Eu detesto desperdiçar alimentos. Portanto, começar com comer frutas e verduras congeladas. Alimentos como cenouras, repolho, cebola e alho são super alimentos e eles duram muito tempo. Comprar feijão a granel, tanto aveia quanto sementes de cevada, sementes de abóbora, sementes de girassol, peixe enlatado como atum, sardinha, salmão, e comprar esse pacote maior, esse pacote tamanho e família de carne. E eu gosto de sugerir que as pessoas dividam, né, esses pacotes maiores de carnes em pequenas porções, em porções adequadas, e congelem para que possam consumi-los quando precisam. Então, essas são dicas úteis para que as pessoas possam começar a fazer essas mudanças e não quebrar o banco, ou seja, não ir à falência e também não desperdiçar comida. Muitas das pessoas com quem eu trabalho no centro de recuperação comem cereal de chocolate para o café da manhã. E eu sugiro, ok, apenas talvez você possa comer um Cheerios multigrão, né? Pode continuar com o seu cerealzinho, mas pelo menos pega o que é que fala que é integral. Ou adicione algumas sementes de abóbora no seu cereal, ou corte uma maçã em pedaços e adicione no seu cereal. Ou até mesmo misture essas frutas congeladas
para que você vá gradualmente introduzindo mais alimentos integrais aos seus alimentos processados existentes, que você já consome. Se você consumir uma xícara de sopa todos os dias, dessas enlatadas, tudo bem. Coma uma xícara da sua sopa, mas que tal adicionar um pacotinho de legumes misturados, congelados, desses que você não vai perder, você pode comprar esse pacotinho de verduras congeladas e adiciona na sua sopa. Então, haverá um pouco mais de vegetais enriquecendo esse copo de sopa e, eventualmente, você chegará ao ponto de comer mais vegetais e menos da sopa. Adicionando vegetais de qualquer tipo, feijão, frutas e sementes, legumes, ao que você já tenha o hábito de comer. Por exemplo, se você tem o hábito de fazer sanduíches para você, adicione um monte de espinafre, ou maçãs fatiadas, ou pepino fatiado, um pouco de guacamole, ou um pouco de pimenta jalapeño. Sempre há maneiras de fazer alimentos menos saudáveis, mais saudáveis. E isso é uma espécie de continuidade da mudança de hábitos alimentares de altamente refinados para alimentos mais saudáveis. Então, você pode começar assim, aos poucos, introduzindo essas coisas mais saudáveis para melhorar o que você já come. Vou destacar algumas. Então, essas são as dicas práticas, né? Mas eu vou destacar algumas das minhas frutas e vegetais favoritos, porque são coisas que mais fortemente ajudam a restaurar a saúde. Então, olha só, coma as frutas vermelhas, pois ajudam a equilibrar o açúcar no sangue. E há no supermercado esses pacotinhos de frutas vermelhas mistas, congelados, e é uma ótima maneira de melhorar o seu mingau ou seu cereal de aveia de manhã, por exemplo. Elas também melhoram a saúde dos vasos sanguíneos, portanto, muitas pessoas que têm usado heroína, por exemplo, correm o risco de ter mais aneurismas. Um aneurisma ártico é uma consequência de longo prazo do abuso de heroína. Portanto, essas frutas vermelhas ajudam a fortalecer as paredes dos vasos sanguíneos para prevenir os aneurismas. Alimentos ricos em vitamina C são uma grande parte da comida mexicana, da comida latina, né, de maneira geral, como abacaxi, que também é muito barato na feira, laranjas, papaya. Portanto, uma salada de frutas, simplesmente frutas, sem mais nada, com um pouco de, como os mexicanos na dieta comem, com um pouco de pimentão chile em pó e limão na salada. Então, isso acrescenta a vitamina C, que é um antioxidante realmente importante para ajudar a reparar os danos causados pelas drogas. Os vegetais de folhas verdes também são superalimentos, porque são carregados com as vitaminas B e também se prestam muito bem para serem misturados com feijão ou qualquer grãos que você cozinhe em caldo. Chegou ao ponto em que sempre que eu faço feijão, eu coloco um monte de tipos de folhas. Por exemplo, coentro. A minha avó costumava fazer quelitas, que é uma erva daninha que cresce aqui no sudoeste do deserto, o que é muito alta em ácidos graxos ômega 3. E assim, ela sempre cortava um pouco de tomate, salsinha, cebola, pimenta jalapeño e misturava com esse feijão. E isso era aquelitas. Então, não é incomum o uso de folhagens. Eu sempre lembro, pessoal, de jogar alguns verdes toda vez que você cozinhar feijão e colocar bastante, 50% de feijão, 50% de folhas verdes. E também você pode adicionar verduras. E você pode adicionar isso em sopas também. O cilantro, que é uma folha verde mexicana maravilhosa e única, ajuda a remover metais pesados da corrente sanguínea. Mercúrio especificamente. Assim, cada um desses alimentos tem seu maravilhoso remédio mágico e você nem precisa realmente saber quais são esses papéis, apenas comer o alimento.
Os legumes de cor laranja brilhante são ricos em vitamina A e zinco, que são realmente importantes para restaurar a saúde pulmonar. São cofatores e neurotransmissores, algo como batata doce, que comíamos muito quando éramos crianças, como um copo de leite com um pouco de camote, com batata doce e um pouco de canela. É um alimento reconfortante, que é muito bom também para a saúde. Estas são as maneiras pelas quais convido as pessoas a voltar às suas tradições ancestrais, mesmo quando estão comendo a dieta mediterrânea. Acrescente cenouras às sopas. Se você vai comer uma empanada, um pastel, coma algo que tem abóbora como recheio. É muito mais saudável do que algo que contém alguma coisa muito doce, com muito açúcar, como cerejas, ou um outro tipo de recheio que é geralmente muito doce ou muito gorduroso. Os legumes crucíferos, vegetais crucíferos da família das couves, são alimentos tão potentes que também ajudam a desintoxicar. Eles evitam o câncer de mama e o repolho, que é barato, se mantém por muito tempo na geladeira. Então, a salada de repolho é um ótimo alimento barato para se comer com frequência. Eu gosto de fazer salada de repolho com cebolinhas verdes, que tem alto teor de selênio, e coentro, que desintoxica. Um pouco de vinagre em óleo e é super fácil e muito saboroso. A salsa mexicana também é considerada um vegetal. Você pode pensar também no vinagrete brasileiro, que tem as mesmas verduras, ou seja, o que entra na salsa? São esses vegetais, né, que são altamente potentes e curativos, como o alho, a cebola, que são como antibióticos, e também contém enxofre, para ajudar a curar o fígado. Todos os alimentos contendo enxofre, incluindo o abacate, ajudam a curar danos ao fígado. E não vamos esquecer do abacate, os nopalitos, ou seja, a palma, que é a folha do cacto mexicano, ajuda a equilibrar o açúcar no sangue. Na verdade, há estudos que mostram que as pessoas que consomem a palma têm melhores resultados com a sua diabetes. A vagem também ajuda a equilibrar o açúcar no sangue. Já que mencionei abacate e beterraba, também ajudam a curar o fígado. Sempre que uma pessoa tem abusado de substâncias e o seu fígado é afetado, a alegria é que podemos ajudar a reparar o nosso fígado. Primeiro removendo o que causa os danos, né, as drogas, e depois fornecendo esses componentes básicos para reparar o corpo. Esse slide tem muitas informações sobre a vitamina C, que está presente nas frutas e legumes e, portanto, isso só está aí para a sua informação. Mas saiba, por exemplo, que espinafre tem vitamina C, brócolis tem vitamina C, portanto, não é só nas frutas que você vai encontrar a vitamina C. Vocês podem ver a longa lista, incluindo verduras também. Muito de todo o índice glicêmico que observamos e falamos no início diz respeito a isto que quero dizer quando digo grãos inteiros não refinados. Essa foto que você pode ver aí. As imagens do fundo de grãos maiores são aveia em flocos grossos. Também temos aveia em flocos mais finos, ambas com muita fibra, cerca de 3 a 5 gramas de fibra por porção. Essa aveia inteira. As bolinhas são de quinoa. No meio está a cevada, que eu adoro incluir cevada em sopas, ao invés de arroz e ao invés de macarrão, jogar cevada, porque é uma fonte muito boa de alguns aminoácidos e minerais. E aí também você pode ver outro grão, que é o centeio. Portanto, mencionei alguns desses nutrientes. Alguns dos minerais, como selênio e zinco, estão presentes nos grãos. Em parte, eu não sou uma grande fã da dieta keto,
porque exclui completamente os grãos, e os grãos fornecem níveis elevados de alguns dos minerais que precisamos. Outra fonte muito boa de selênio, que você pode ver aí, que é um antioxidante que ajuda a reparar qualquer dano no corpo, incluindo o fígado, são as cebolinhas verdes, que são carregadas de selênio e são tão baratas. E você pode plantar também. Coentro e repolho, que juntos também são uma ótima refeição. Os legumes ricos em proteínas são muito mais baratos que a carne. Eles combinam bem com vegetais, como um feijão do tipo chili, que é um feijão mas com um monte de pimentão, tomate, cebola. E até mesmo eu sugiro que você possa jogar um saco de vegetais congelados nos seus feijões. Sempre que estou cozinhando feijão ou fazendo sopa de ervilhas, sopa de lentilhas, faço 50-50 verduras, que podem ser as coisas baratas como cebola, cenoura, alho, espinafre, 50% verduras, 50% legumes. E também coloca pimenta como cominho vermelho em pó para dar aquele sabor que todos nós conhecemos. Ou seja, os ingredientes, nós podemos reconhecê-los. E o que mudou foi a proporção de legumes. Ou seja, o que você pode mudar é a proporção, de tal forma a tornar a sua refeição muito mais saudável, adicionando pelo menos 50% de folhas, legumes e verduras. Aqui estão as fotos das melhores fontes de óleos. São óleos à base de plantas, como o abacate, as sementes pequeninas ao lado das sementes de girassol é a linhaça, que eu adoro, porque se você as comprar a granel inteiras, elas custam cerca de $1,50 por quilo e são super altas em ácidos graxos ômega 3, que ajudam a curar o cérebro. As sementes de abóbora e de girassol são altas em zinco e ácidos graxos ômega 3 e são baratas e facilmente disponíveis e vão bem em uma salada e são boas para um lanche, como por exemplo, você pega um punhado dessas sementes e uma maçã. Cada uma dessas sementes e castanhas fornece ácidos graxos ômega 3, mas também cada semente e noz tem sua área de força, como as sementes de abóbora são particularmente boas para a próstata ou a bexiga. As amêndoas abaixam a pressão sanguínea. A noz pecan e nozes são realmente ótimas para a saúde do cérebro. Mas quais são as que estão prontamente disponíveis no mercado a baixo custo? É o que se usa, porque todas elas, na verdade, são muito benéficas. As vitaminas B são outro nutriente realmente importante a considerar, porque são importantes para a desintoxicação do fígado e são importantes para a produção de dopamina, serotonina, acetilcolina, tirosina, triptófano, todos os neurotransmissores que ajudam a manter nosso cérebro saudável e estão presentes em muitas das sementes e nozes e castanhas e alguns dos grãos. Assim, uma pessoa não precisa sair e ficar comprando vitaminas na farmácia como complemento, se estiver comendo uma boa variedade de frutas e vegetais, sementes, castanhas, leguminosas e esses grãos inteiros e proteínas de alta qualidade. O magnésio é outro nutriente que não só é relaxante para os músculos, mas é um importante cofator nas vias do citocromo P450 do fígado, que fazem a maior parte da desintoxicação no fígado. Então, o magnésio é um nutriente muito importante para toda a nossa saúde, mas especialmente qualquer pessoa que tenha tido um transtorno por uso de substâncias, um problema com drogas,
e provavelmente tenha sobrecarregado o fígado. E como você pode ver, o magnésio também está presente em muitas das sementes, castanhas e grãos, e até mesmo em algumas das leguminosas, como a soja. Então, esse é um elemento que não pode faltar na recuperação do corpo quando se houve um transtorno por substâncias. A vitamina E é outro dos antioxidantes, né, dentro da família do A, C e E. E eles protegem o fígado, de modo que a vitamina E está também nas amêndoas, no aspargos, abacate, tomates, sementes de girassol, alimentos que não custam uma fortuna e estão disponíveis para muitas pessoas. Outro dia, um dos meus clientes me perguntou o que eu pensava sobre essa bebida energética particular com aminoácidos, e a bebida energética custava cerca de $2. E eu sugeri que esses $2 provavelmente seriam melhor gastos comprando um saco de sementes de girassol ou usar esses $2 para comprar um pedaço de frango ou alguns ovos. Portanto, estes são os conselhos que dou para tentar fazer essa substituição dos alimentos verdadeiros, né? Ao invés de alimentos que são pré-fabricados, preparados, para tornar os alimentos verdadeiros mesmo parte da vida das pessoas. O zinco é outro cofator realmente importante para a produção e desintoxicação de neurotransmissores. E você pode ver aí uma lista dos alimentos contendo zinco. Aqui temos uma pergunta de enquete que aconteceu na conferência ao vivo. E a pergunta é imperativo conhecer as fontes alimentares de nutrientes específicos para conseguir viver dentro de uma dieta bem balanceada? Verdadeiro ou falso? Nesta conferência ao vivo, cerca de 70% das pessoas pensam que é verdade, que você precisa saber, conhecer os nutrientes e os alimentos específicos para conseguir uma dieta bem balanceada. E 28% mais ou menos achavam que isso é falso. Eu digo que a resposta é: não é necessário saber. Não é necessário saber, por exemplo, qual é a fonte de vitamina C. Se o seu objetivo é ter uma dieta bem balanceada, se uma pessoa está comendo uma variedade de frutas e vegetais e incluir também esses grãos integrais, e variedade é o tempero da vida. Então, você não precisa realmente saber a fundo o que tem no que você está comendo. Basta obter uma boa variedade de sementes, de frutas, vegetais, castanhas, grãos inteiros, diferentes tipos de proteínas, como ovos, frango, peixe, ervilhas. Então, você provavelmente não precisa se preocupar tanto com as pequenas coisas. Continuando aqui, vamos falar agora sobre o ômega 3. São muito importantes para reparar o tecido nervoso e o tecido cerebral, porque o cérebro e o sistema nervoso são predominantemente gordurosos. E você é o que você come. Portanto, comer gorduras de alta qualidade ajuda a produzir tecidos de alta qualidade cerebrais. Boas fontes de ômega 3 incluem todas as sementes e castanhas que discutimos anteriormente, o linho ou a linhaça, que é particularmente alto em ômega 3, a semente chia. Ambos precisam ser moídos para ter acesso aos seus óleos, mas todas as sementes e castanhas que eu mencionei, sementes e nozes cruas, porque uma vez assadas, as gorduras ômega 3 são oxidadas, portanto, é importante consumir as sementes e nozes cruas. Também peixes oleosos, como salmão, truta e essas latas de sardinha, até mesmo atum ou salmão em lata.
É muito bom desde que sejam enlatados em água. E também procuro os que são colhidos de forma sustentável, selvagem. Todos estão dentro de um orçamento sempre apertado, portanto, façam o que puderem na busca desses alimentos. Outras gorduras de alta qualidade para produzir bons cérebros e tecido nervoso incluem o azeite de oliva extra virgem ou pequenas quantidades de óleos que, a propósito, o azeite de oliva extra virgem não deve ser aquecido ao ponto de fumaça, ou ele é transformado em um carcinógeno. Sempre que um óleo esfumaça e é aquecido em temperaturas muito altas, ele se torna carcinogênico. Então, use de médio a baixo calor. O óleo de cozinha é bom para você, ou o óleo de canola saturado, desde que não seja transgênico. Sementes cruas de óleo de canola e frutas secas, peixe gordo, abacate, o que eles chamam de better butter, que é manteiga melhorada, que é uma manteiga de verdade misturada com azeite de oliva. As margarinas comuns e esse tipo de coisa, como as margarinas comuns, produzem tecido nervoso ruim. Então, você não quer essas gorduras falsas. Então, o foco é essas gorduras saudáveis, essas gorduras de alta qualidade. O verdadeiro material, o que realmente queremos comer, é o que existia há 200 anos atrás. Coma produtos de origem animal, se não se importar com seu estilo de vida, tenha porções pequenas, de cerca de 85 gramas por dia, e o mais sem gordura possível. Não carnes processadas, mas carnes de verdade, como frango, orgânico se possível, carne de vaca, e não os frangos pré-embalados, empanados, com um monte de outras coisas adicionadas. Esses itens têm muitos produtos químicos que contribuem para neurotoxinas, de modo que o melhor é apenas ingerir alimentos de verdade, ou os alimentos puros mesmo, na forma em que eles se originaram. As pessoas que são vegetarianas, para ter certeza de que estão recebendo muita proteína de aminoácidos, podem obter suas proteínas de legumes, grãos, sementes, castanhas, e este gráfico que vocês podem ver aí é uma excelente informação sobre a quantidade de proteína que você está recebendo por porção dessas verduras, legumes e grãos. E vocês podem copiá-los aí do slide também. Algumas das proteínas que obtemos são muito importantes na recuperação. Os aminoácidos contribuem para produzir novos neurotransmissores. Ajudam a diminuir o desejo intenso, a ânsia, a fissura por drogas e açúcar. Aumentam a saciedade. Ajudam a restaurar o bom tecido cerebral e do sistema nervoso. E, portanto, aqui estão algumas das fontes de aminoácidos que você pode notar aqui, e está incluído a carne, né, a carne bovina, que está no topo da lista da maioria desses aminoácidos. A L-carnitina é um aminoácido. Sugiro que as pessoas não tomem suplementos de aminoácidos se a sua função hepática ou renal estiver comprometida, pois pode haver problemas para obtê-los dos alimentos. A carne bovina fornece a L-carnitina, que ajuda a melhorar a função cognitiva, que às vezes se perde com o uso ou abuso crônico de álcool e o uso de outras substâncias. Agora, preste atenção na quantidade, e não estamos falando de uma carne carregada de gordura.
A glutamina é um aminoácido disponível no repolho. Eu amo repolho por causa da glutamina. Um dos remédios que aprendi, antes mesmo de ser médica naturopata, aprendi com uma curandeira em Juarez, foi sobre suco de repolho para úlceras. E os dados mostram que a glutamina e o repolho é um dos aminoácidos mais importantes para a cura dos tecidos intestinais e gastrointestinais, de modo que, de fato, ajuda a restaurar um estômago ou um intestino delgado ou cólon danificados. De modo que, quando o revestimento do intestino tiver sido danificado por ingestão de alimentos ou uso de drogas, ou por ingestão de ibuprofeno ou álcool em excesso, o repolho é um ótimo remédio. Ele também reduz os anseios por substâncias e é super barato. Então, aí vocês podem ver outras fontes também de glutamina, como a carne, o queijo, o brócolis e o aspargos. Colina. Então, colina não é um aminoácido que é como uma vitamina B, mas é rica em acetilcolina, um dos neurotransmissores que é produzido ali mesmo ao lado da dopamina. Por isso é importante alimentos ricos em colina para que você esteja produzindo acetilcolina saudáveis e que são importantes para o funcionamento do cérebro. E a colina também ajuda na produção de bilis e ajuda a reverter doenças do fígado gorduroso. Muitas pessoas que experimentaram distúrbios relacionados ao uso do álcool têm doenças do fígado gorduroso alcoólico. E a colina e a vitamina E ajudam a reverter essas doenças do fígado gorduroso. De modo que, como você pode ver, de novo, a carne bovina, fígado, bife de fígado, salmão, grão de bico, que não é incomum na cozinha mexicana, ervilhas partidas, ovos, peru, tudo isso que vocês podem ver aí são boas fontes de colina. O triptofano é um outro aminoácido que provavelmente muitos de vocês já experimentaram os efeitos do triptofano, como no dia de ação de graças, depois de comer todo aquele delicioso peru, rico em triptofano, que e não é apenas e observa como você fica, né, depois que você come essa quantidade de peru. Não é apenas o som do jogo de futebol no fundo, é realmente o triptofano no peru que elevou os seus níveis de serotonina e o ajudou a sentir que você precisava de uma boa soneca. Então, muitos dos antidepressivos que estão sendo prescritos, e até mesmo alguns dos que você conhece, como o SNRIS, que são os inibitores de serotonina, estão confiando em alterar seu triptofano. É isso que esses antidepressivos estão fazendo. Então, comer alimentos ricos em triptofano ajuda as pessoas a se sentirem satisfeitas. Existem alguns medicamentos e até mesmo alguns suplementos que são versões do triptofano para pessoas que estão tentando perder peso, porque ele ajuda a se sentir cheio também. Ele reduz o desejo de açúcar e aumenta os níveis de serotonina, o que ajuda as pessoas a se sentirem mais felizes. A propósito, muita serotonina é produzida no intestino e falaremos sobre isso mais tarde, mas vocês podem ver na imagem aí os melhores alimentos que são ricos em triptofano, como ovos, né, ovos mais menos industrializados, né, os ovos mais de fazenda mesmo, espirulina, salmão selvagem, frango, também de uma origem confiável, sustentável, leite orgânico, sementes de gergelim, também a carne bovina a pasto, né, orgânica, sem todos os produtos e hormônios que fazem mal, os grãos, mais uma vez, arroz integral, quinoa, todos esses grãos inteiros, feijões, garbanzo beans, né, grão de bico, batatas e bananas.
E aqui mais uma pergunta de enquete. Já falamos sobre a dieta mediterrânea e espero ter dado a vocês algumas maneiras de incorporar os princípios da dieta mediterrânea em uma dieta tradicional latina. A pergunta da pesquisa faz sentido para você? Você acha que a dieta mediterrânea é prática, né, e acessível para latinos em recuperação? E neste webinário ao vivo, 78% das pessoas disseram que sim, 4% disseram que não e 17% disseram que não sabiam. Então, muito interessante ver que a maioria acredita que sim, é possível incorporar essa dieta mediterrânea na dieta latina. Em meu trabalho como médica da medicina neuropática em uma clínica que atendia trabalhadores agrícolas, migrantes e trabalhadores sazonais, foi impressionante ver que pessoas super simples, humildes, podiam comer mais vegetais sem problemas, porque sempre podiam comer mais tomates, mais salsa. E se eles ressoavam mais com a ideia de sopa de frango, eles podiam colocar um monte de vegetais ou até mesmo ovos à la mexicana, né, com um monte de vegetais e feijões, ao invés de comer um monte de tortilhas ou ou pão, ou coisas pão branco, ou coisas que têm muito carboidrato ou farinha branca. Assim, eu vi isso em ação entre alguns dos estratos socioeconômicos mais marginalizados e mais baixos do país, e estou aqui para dizer-lhes que é realmente alcançável. Portanto, temos falado sobre o equilíbrio do açúcar no sangue como uma forma de ajudar as pessoas a permanecerem sóbrias. E tenho falado muito sobre reparar os danos causados pelo transtorno por uso de substâncias. E gostaria então de compartilhar a história de um cliente vou chamá-lo de Michael. Ele veio até mim em outubro e estava com colite ulcerativa. Portanto, não se trata de transtorno de uso de substâncias, mas de como os alimentos podem curar o corpo. Ou seja, a colite ulcerativa, esofagite, gastrite e havia úlceras também no esôfago e úlceras no revestimento do estômago. Então, ele queria ver se talvez a nutrição pudesse ajudar todos esses problemas, esofagite, gastrite, tudo isso. Todas essas úlceras tinham sido vistas pelo gastro, que foi feito, pelo exame feito, né, no gastro em outubro. Então, ele fez uma dieta de comida integral e nós nos comunicamos a cada 2 semanas para que eu pudesse dizer a ele o que não são alimentos inteiros, sim, isso são alimentos inteiros, que tal tentar isso de qualquer forma. Então, com algum treinamento, ele mudou para a sua dieta para alguns alimentos integrais e evitou os alimentos aos quais ele era sensível. Então, essas são as 2 coisas que ele fez. Não havia suplementos e ele também comia regularmente. Então, ele se certificou de nunca pular as refeições. Ele almoçava e no café da manhã consumia principalmente produtos de plantas e também produtos animais. Ele é um caçador, então ele tinha acesso à carne de veado e outras coisas assim, mais selvagens. E em dezembro, ele fez um outro exame no gastro, que foi repetido no centro de câncer, porque suas ulcerações eram tão graves que o gastroenterologista tinha medo de que ele estivesse tendo condições pré-cancerosas. E assim, em 3 meses de dieta alimentar completa, as ulcerações foram resolvidas no esôfago, no duodeno e no estômago. Havia ainda um pouco de inflamação, mas as úlceras tinham sido resolvidas. O tecido cicatrizou em 3 meses. Tínhamos as imagens do antes e do depois. Nossos corpos são tão surpreendentemente resistentes. Se removermos a causa ou as causas e fornecermos esses blocos de construção, esses componentes básicos para que o corpo faça o que sabe fazer, ou seja, se você simplesmente sair do seu caminho
e fornecer ao corpo elementos de alta qualidade, comer regularmente, muitas frutas e verduras e sementes, castanhas, o corpo se restabelecerá. As gorduras dietéticas de alta qualidade, alta quantidade de fibras, de carboidratos de alta fibra e proteína, estabilizam o açúcar no sangue, criam um cérebro e tecido corporal mais saudáveis e alimentam o microbioma, ou a flora intestinal. Assim, comer apenas os alimentos certos, de fato, restaura a saúde e ajuda as pessoas a permanecerem em sobriedade por mais tempo. Eu mencionei o microbioma, por isso é uma das áreas de meu maior interesse ultimamente. Há novas pesquisas que mostram que o microbioma, ou a flora intestinal, é uma descrição de todos os micróbios, bactérias, protozoários, fungos, amebas, todos esses organismos, micro-organismos que vivem em nosso trato gastrointestinal. Há trilhões de micróbios que habitam nosso trato gastrointestinal e são parte integrante de nossa fisiologia. Há novas pesquisas que mostram que os micróbios estão afetando o açúcar no sangue, a pressão sanguínea, o sistema nervoso, a inflamação, a barreira hematoencefálica, e esse diagrama aí é apenas uma espécie de um pequeno grupo no fundo da microbiota intestinal. Isto representa as bactérias, os organismos dentro dos intestinos. Essas são as paredes celulares intestinais no meio. Você vê uma parede celular perturbada, porque normalmente nossos intestinos têm uma junção muito apertada. As paredes celulares são uma junção apertada que mantém os maus elementos fora e absorvem seletivamente os bons. Elas absorvem o que o corpo precisa. Quando há irritação crônica e inflamação, essa junção apertada começa a ficar um pouco alagadiça. E então as células começam a separar. Isso é o que você já deve ter ouvido falar de síndrome do intestino com vazamento ou permeabilidade intestinal prejudicada. Isso é o que você vê no meio. Então, quando há inflamação crônica e irritação, não só afeta fisicamente o revestimento dos intestinos, como também afeta o equilíbrio do microbioma. Se há uma dieta inflamatória ou um estilo de vida inflamatório, produzimos mais organismos ou estamos alimentando mais esses organismos que promovem a inflamação e a ansiedade e também promovem depressão, diabetes e hipertensão. Portanto, na verdade, há comunicação direta entre esses micróbios e o cérebro através do nervo vago. De modo que, como mencionei anteriormente, a serotonina não é produzida apenas no cérebro, mas também no intestino. E esses micro-organismos intestinais são mediadores importantes da produção de serotonina. Então, o que acontece? Se houver inflamação no intestino, haverá mais cortisol ou adrenalina, que são hormônios do estresse. E isso ele generaliza para todo o corpo. Para o que está acontecendo no intestino, aconteça em todo o corpo. Agora, se houver aí no intestino, isso é muito importante, se houver uma permeabilidade intestinal prejudicada, há uma permeabilidade correspondente da barreira hematoencefálica. E assim, o cérebro das pessoas fica mais sujeito aos danos causados pelas neurotoxinas. À medida que reparamos o intestino, a barreira hematoencefálica também melhora. Então, curar o intestino e tratar a microbiota é parte integrante de ajudar as pessoas a se tornarem mais saudáveis e permanecerem sóbrias.
A disbiose, que significa esse desequilíbrio intestinal, tem um efeito direto no aumento da depressão, ansiedade, isolamento social, pessimismo, confusão mental ou dificuldade de concentração, inflamação e muitos dos sintomas que as pessoas estão experimentando quando estão usando substâncias, usando drogas ou quando estão em recuperação. Isso é o que acontece, a disbiose. Foi feito um estudo sobre o microbioma e transtornos alimentares, que é uma comorbidade comum com distúrbio do uso de substâncias também, e pareceu haver uma correlação com micro-organismos intestinais e distúrbios alimentares. Portanto, se pudermos ajudar o microbioma das pessoas a se tornarem mais equilibrados, estaremos também e podemos também ajudar os sintomas dos transtornos alimentares. Este é um outro estudo que é uma meta-análise que conclui que as pessoas que estavam passando por depressão, quando usaram um probiótico, e é importante usar probióticos de alta qualidade, já que quando eles usaram probióticos, seus scores de depressão eram mais baixos. Você também pode melhorar a microbiota intestinal, não apenas suplementando os probióticos, mas comendo alimentos pré-bióticos, o que vou lhe dar informações um pouco mais adiante. Como mencionei, a permeabilidade intestinal ou vazamento intestinal que eles fizeram nesse estudo, descobriram que aquelas pessoas que estavam em um programa de recuperação e que tinham testado positivo para mais permeabilidade intestinal, tinham tendência maior a ter mais desejos e ânsias de álcool e mais desequilíbrios da glicose no sangue. Na parte inferior, está sublinhado aí, highlighted em azul, os resultados desse estudo, o qual sugerem que a existência do acesso cerebral intestinal na dependência do álcool, a qual implica a microbiota intestinal como um agente na barreira intestinal e nos distúrbios comportamentais. Portanto, a microbiota intestinal parece ser um alvo previamente não identificado na gestão da dependência do álcool e, portanto, como curá-la? Sim, com a dieta mediterrânea. Essa é a beleza dos alimentos. Se você come o alimento certo e remove o alimento que causou a inflamação, você alimenta os micro-organismos intestinais certos, comendo essas plantas. A dieta à base de plantas ajuda a incentivar o crescimento daqueles micróbios, como o lactobacillus ou acidophilus, que se obtém no iogurte, e eu digo do iogurte de alta qualidade, ou que muitos latinos ouviram falar, búlgaros ou a coalhada, que as nossas avós usavam na fazenda para transformar o leite em iogurte. De modo que eles também têm feito seus alimentos fermentados por milênios, ou seja, esses alimentos fermentados naturais e manter uma dieta à base de plantas pode ajudar a curar o revestimento intestinal e ajudar a melhorar o equilíbrio do microbioma ou da flora intestinal. Estes alimentos são exclusivamente pré-bióticos, não probióticos. Então, pré-bióticos que, apesar de promoverem o crescimento dos bons micro-organismos, promovem o crescimento do iogurte de alta qualidade. Não apenas como esses da marca do supermercado que você conhece. Esses iogurtes que tendem a ser um alimento muito cheio de açúcar. Então, tomem cuidado com esses iogurtes de supermercado que são carregados de açúcar. O iogurte grego, se puderem comprar, substituam por esse iogurte, ou seja, comam o iogurte mais simples possível e não adoçado.
Algumas das marcas que têm a cultura viva, essa cultura de micro-organismos viva, inclui a marca Nancy, que é mais cara, mas se vocês conhecem alguém que faz iogurte natural, essa seria uma excelente opção. Alho, cebola, alho poró, os micro-organismos intestinais adoram essa família de alimentos. Cevada, linhaça, aveia, feijão. Então veja que isso é barato e é o tipo de coisas que muitas famílias latinas já estão comendo todos os dias, como alho, cebola, aveia, feijão, repolho, alcachofras. Talvez não sejam tão comuns alguns deles, mas muitas pessoas conhecem alcachofras e gostam de comer com um pouco de suco de limão e pimenta vermelha. Ou seja, tudo que torna o sabor melhor. Sugiro que, se você for comprar um suplemento, desde que seja probiótico e um probiótico de alta qualidade. Uma das marcas disponíveis em muitas lojas de alimentos saudáveis é o Garden of Life, que tem uma boa cultura viva. Isso é mais ou menos o que eu queria compartilhar com todos vocês, que é a beleza da dieta mediterrânea, a qual é uma espécie de dieta rica em gorduras, 30% de calorias, 5 a 9 porções de frutas e vegetais por dia, comendo sementes, castanhas quase todos os dias, feijão, legumes de 3 a 5 vezes por semana, e se você repetir, que não é grande coisa, são gorduras de alta qualidade, como azeite de oliva, outros óleos que não são transgênicos, óleo de coco, de canola, pequenas porções de grãos inteiros como aveia, cevada, quinoa, arroz integral. E eu sugiro às pessoas que experimentem misturar o arroz branco com 50% desses outros grãos, como quinoa ou como cevada. Então, quando você for cozinhar o arroz branco, usa 50% de arroz branco, 50% desse outro grão muito mais rico, esse grão integral. E eu sugiro às pessoas que experimentem essa mistura e que gradualmente substitua. E então, eles podem ter seu arroz branco, mas estão também comendo quinoa ou outro tipo de grão. Então, também pequenas porções de carne. Portanto, além do que comemos, é importante que treinemos nossa digestão para otimizar a função digestiva, comendo em um horário regular, pelo menos 3 refeições por dia, comendo com muita gratidão também. Respirando fundo, o que coloca em ativação o nosso sistema parasimpático, de modo que você vai digerir melhor. Isso é muito bom para o corpo e a mente. Portanto, comer 3 refeições por dia, lentamente e com muita gratidão. Movimentar o corpo todos os dias, fazer exercício. Ir dar uma caminhada, jogar bola, o que você quiser, jogar futebol. Apenas movimente o seu corpo e vocês provavelmente sabem sobre os efeitos antidepressivos do exercício também. Dormir é imperativo, conseguir dormir de 6 a 8 horas de sono por noite, porque não somos criaturas noturnas e nossos ritmos circadianos restauraremos a saúde quando voltarmos ao que os humanos estavam destinados a fazer, que é dormir à noite, que é comer 3 vezes ao dia, que é estar fora, né, em contato com a natureza, movimentar o corpo, dormir quando está escuro. Isso é que os humanos vêm fazendo há milênios. Bebam água e controlem o estresse. Há um estudo muito interessante que foi feito, convido a consultar o website que chama Wild 5, que mede o impacto de um programa de bem-estar de 5 pessoas, que é um programa de 30 dias, centrado no bem-estar, no humor das pessoas e na atenção, usando a atenção ao sono, à nutrição e à conexão social, e houve melhorias estatisticamente significativas nas áreas de ansiedade e depressão, e algumas das outras pontuações de saúde mental.
As pessoas também descobriram que mudanças nutricionais estavam entre as mais fáceis de conseguir e manter-se conectados e promover as mudanças nutricionais foram as coisas que foram classificadas como as que as pessoas sentiam que podiam fazer com mais facilidade. Então, deem uma olhada nesse estudo que é super interessante. O exercício é muito importante para a saúde mental, é um antidepressivo, reduz a ansiedade. Aqui. Reduz a ansiedade, ajuda a dormir e muitas pessoas que têm abusado de substâncias têm problemas de sono. E o exercício pode ser uma grande ajuda, mas especialmente pela manhã e não à noite, pois ele pode te dar muita energia se feito durante a noite. E assim, em geral, queremos nos comprometer com um estilo de vida que restabeleça o equilíbrio. O equilíbrio do sono todas as noites, 6 a 8 horas por dia, movimentando o nosso corpo, controlando o estresse, comendo o que os nossos ancestrais comeram, principalmente plantas, e permanecendo engajados na vida. Há muitos dados novos que mostram que o isolamento é quase tão ruim para nós quanto fumar cigarros. Portanto, restaurar o equilíbrio na recuperação e ajudar as pessoas a permanecerem sóbrias pode ser significativamente ajudado pelo compartilhamento de informações sobre a dieta mediterrânea, de modo que as pessoas estão comendo de uma maneira que mantém o açúcar no sangue equilibrado, fornece nutrientes para curar o corpo e ajuda a lembrar-nos que fazemos parte do ciclo da vida, parte da natureza, das plantas, da lua, do sol, e como seres humanos, estamos todos conectados. Na medida em que honramos essa conexão, comendo aquilo que a nossa Mãe Terra nos proporciona, vamos nos sentir mais saudáveis. E isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Obrigada a todos por sua atenção. E agora vamos começar a parte de perguntas e respostas. E eu só quero voltar um pouquinho nesse slide aqui da criança no telefone para reforçar o papel da importância da conexão social. Então agora nessa parte, a Maxine Henry coordena a sessão de perguntas e respostas que foi respondida ao vivo pela doutora Villa-Lobos. A primeira pergunta, e vou deixar aqui na parte... Vou deixar aqui nesse último slide para vocês. Então, a primeira pergunta de Destiny Eversole. Isso que você está dizendo sobre essa dieta mediterrânea é o mesmo que descolonizar nossas dietas? Doutora Villa-Lobos, eu nunca ouvi esse termo, mas soa bem como em colonizar, como em colonialismo. E o que eu estou assumindo que você está querendo dizer é isso. Então, eu diria que sim. Eu não abordei especificamente a dieta ancestral, mas como mencionei mais cedo, e também mencionei a Maxine, uma grande parte da nossa restauração do equilíbrio e restauração da nossa conexão com quem somos e quem são nossos antepassados é comer o que nossos antepassados comiam. E então, sim, nós latinos que estivemos no continente norte-americano, vivemos de trigo e do leite. Na verdade, uma parte da nossa dieta ancestral, até que os espanhóis chegaram, então sim, isso inclui comer legumes e plantas, verduras e carne. Então, espero estar entendendo a pergunta da maneira correta e eu diria que sim, que é de fato descolonizar a dieta, incluindo essa dieta que é ancestral também. Então, Maxine continua. Perfeito, se não estivermos entendendo, por favor, clarifiquem as perguntas. Então, Kathy perguntou como posso ajudar as pessoas a conectarem seus pensamentos para deixá-las saber que existe uma conexão entre o que elas comem e como elas se sentem. Enfrento uma verdadeira desconexão e frequentemente é assim que as coisas são na minha família.
Então, a doutora Villa-Lobos diz, um dos passos que tomo para ajudar as pessoas a tornar real para elas essa conexão entre o que comem e o que sentem é dar alguns conselhos muito simples, como, por exemplo, apenas por uma semana, coma aveia com maçã todos os dias, ao invés de comer essa coisa aí que você come, talvez super gordurosa, açucarada. Coma um pouco de sopa de frango e vegetais todas as tardes. Coma feijão com espinafre todas as noites. Basta fazer isso por uma semana e notar como você se sente. E a maioria das pessoas está disposta a fazer isso e elas se sentirão melhor e começarão a sentir-se melhor dentro de 48 horas. Assim que o açúcar no sangue começa a estabilizar, elas começarão a se sentir melhor. E a propósito, eu também lhes digo que façam isso e não façam as outras coisas que elas estavam acostumadas a fazer. Ou seja, sim, você vai comer mais saudável, mas não continue comendo aquelas outras coisas que estavam causando desequilíbrio. Então, Maxine comenta, certo, então aquela barra de chocolate para comer depois da sopa provavelmente não seja uma boa ideia. Certo, mas mesmo que eles tenham essa barra de chocolates depois da sopa, eles ainda vão se sentir melhor porque toda a fibra e gordura daquela sopa vai ajudar a estabilizar o açúcar no sangue. Ótima dica. Então, é sobre voltar lentamente a esta dieta ancestral que temos dito. Então, Maria A perguntou, o que dizer do queijo em nossas dietas? Então, a doutora Villa-Lobos responde, Maria, agora você apertou os meus pontos fracos. Eu sou uma grande contestadora dos laticínios. Muitos latinos são intolerantes à lactose. E eu estou fazendo citações aéreas agora, mesmo porque a vaca leiteira não veio para a América do Norte até a chegada dos espanhóis. E é difícil de digerir não só a lactose, que é o açúcar no leite, mas também a caseína, que é a proteína no leite. Portanto, se você é intolerante à lactose, se beber um copo de leite e isso fizer seu estômago doer ou causar qualquer sintoma, eu sugeriria evitar todos os laticínios, porque você não é capaz de digeri-los bem. E isso o manterá em um estado de inflamação crônica. O que é sobre aquilo que estávamos falando sobre a permeabilidade intestinal prejudicada. Você deve remover aquilo que o mantém inflamado, para permitir que o intestino cicatrize e cure. E, portanto, essa é mais uma das más notícias que eu compartilho com muitos dos meus clientes, que é tentar sair do laticínio se você quiser melhorar seu intestino. Então, Maxine comenta, isso é muito bom saber. Eu acho que, pelo menos para mim, eu tenho às vezes uma concepção errada do que significa a intolerância à lactose. Então, eu acho que isso é algo que todos nós poderíamos tentar para ver como nos sentimos, se pararmos de comer tanto queijo ou tanto laticínio. Eu vi sorvete em uma das suas listas das coisas boas, mas estava um pouco mais abaixo na lista. E a doutora Villa-Lobos comenta, sim, eu incluí os laticínios nas listas porque não são maus para todos. Mas se são maus para você, para os que têm essa intolerância à lactose, então você vai se curar muito mais rápido, não apenas não comendo menos desses alimentos, mas eliminando-os completamente por um período de tempo para permitir que o tecido se cure. E então você pode voltar a tê-los de vez em quando estaria ok. Então Maxine comenta, e dentro desse tópico de laticínios, por exemplo, agora que estamos encontrando muito mais opções nos supermercados, porque muitas alergias alimentares realmente vêm à tona, especialmente nas escolas, então temos visto e encontrado outras opções. Quais são as opções, por exemplo, a opção de sorvete sem leite, que podemos encontrar em mercearias locais, com sorvetes à base de leite de coco, de abacate, quais seriam essas melhores opções?
Então, a doutora Villa-Lobos responde, absolutamente, mas tenha em mente que isso é parte dos seus 20%. Lembra dos 80%, 20%. Então, o ideal é que 80% do tempo você esteja comendo essas coisas que existiam há 200 anos e que 20% do tempo você possa, então, comer esse pedaço de bolo ou esse sorvete ou o que quer que seja que você goste e que te faça tão feliz e que você adora. Não desperdice os seus 20% com esses biscoitos ruins. Coma um biscoito realmente bom. E sim, há alguns sorvetes de leite de coco que são muito saborosos. De fato, todos os sorvetes que não são de leite, o meu favorito é o que é feito com leite de coco, porque tem realmente uma gordura de maior qualidade e eles tendem a ter menos substâncias e alimentos que não são tão bons incluídos nele. Então, você sabe que eles são apenas ingredientes mais simples, mas por falar em substitutos, muitos produtos sem glúten têm um índice glicêmico muito alto. Então, se alguém está seguindo uma dieta sem glúten, saiba que o pão sem glúten aumenta seu açúcar no sangue, como se você estivesse comendo farinha branca. Eu tive muita dificuldade para encontrar um pão sem glúten com ingredientes simples e de alta fibra. Então, preste atenção nisso também. Outra pergunta de Maria H. Podemos cozinhar com óleo de abacate ou óleo de uva, de semente de uva? Então, ela responde sim. O óleo de abacate é um óleo muito estável ao calor e de semente de uva eu não tenho feito muitas pesquisas sobre isso, mas minha lembrança sobre óleo de semente de uva é que pode ser um excelente óleo, mas seria melhor servido frio. Você receberá mais polifenóis, o remédio no óleo, se não o aquecer. Da mesma forma, o óleo de semente de linhaça, o óleo de semente de gergelim, estes óleos são óleos altamente superiores, são carregados com todos os tipos de remédios incríveis. E, portanto, sua melhor adição seria no final da receita, quando você já tiver tirado o alimento do fogão. E aí, então, adicionar o óleo de linhaça, de gergelim, de semente de uva. E o óleo de abacate também é bom para cozinhar. Uma pergunta de Cindy e Helena. Eu sou a dietista de um centro de dependências de recuperação do Estado e tenho dado esta informação aos meus pacientes por alguns anos. Mas fico muito frustrada que, enquanto em recuperação, esses pacientes não tenham acesso a alimentos que promovam a saúde do microbioma e do açúcar no sangue. Isto exigiria uma mudança na mentalidade do sistema estatal, que ainda considera a medicação, remédio, como o foco central da recuperação. Eu realmente fiz uma apresentação sobre esse mesmo tópico aos médicos e tinha até um médico que acabou virando as costas para mim durante toda a apresentação. Portanto, a minha questão é essa: como fazer com que esta mensagem seja transmitida de forma eficaz e que a mudança seja realmente efetiva, de modo que parece mais no nível do sistema e não no nível individual. Obviamente, o tratamento assistido por medicamentos funciona sim, mas algumas pessoas requerem serviços adicionais além de tudo isso. Portanto, não quero desacreditar o MAT, que é o MAT, o tratamento assistido por medicamentos. Mas, como podemos ajudar os médicos ou outros prestadores de serviços, profissionais de saúde, a ver isto como uma ajuda complementar ou oferecer isso como uma solução complementar dentro da recuperação? Então, a doutora Villa-Lobos responde: eu tenho uma resposta em duas frentes. Uma é mais uma resposta de nível político. Recentemente, quando estávamos buscando licença para medicina naturopática no Novo México, tivemos a sorte de formar alianças com pessoas como Fred Sandoval, o diretor da NALBA, Associação Nacional Latina de Saúde Mental. E o Fred está bem relacionado em Santa Fé, capital do estado,
E tivemos também o benefício de formar alianças com pessoas em algumas posições que estavam no conselho médico, que compartilham o entendimento de que a nutrição é imperativa para economizar dinheiro no sistema médico. E por isso fizemos amizades e tivemos a defesa de pessoas com os mesmos interesses e mentalidades em lugares influentes. Portanto, essa seria a minha primeira ideia de uma perspectiva política. Meu conselho é procurar pessoas que são os que tomam as decisões no nível do sistema e ver que tipo de legislação eles têm apoiado ou ver em que comitês eles estão sentados para que você possa, então, levar essa pergunta por aí. Quem é que realmente defenderá a inclusão da nutrição e da saúde mental? Porque há muitas evidências sobre sua eficácia. Portanto, isso está no nível da política. Quando você está lidando com médicos ou profissionais da saúde, apenas venha até eles com dados, porque a informação baseada em evidências é ao que eles respondem, ao que nós respondemos como provedores de saúde. Portanto, há muitos dados de pesquisa muito bons sobre a importância da nutrição. Hoje mesmo eu estava assistindo um webinar de neurologia da UCLA, da Universidade de Los Angeles, sobre esclerose múltipla. E esse neurologista, no final de sua fala, comentou sobre microbioma humano e sobre as incríveis pesquisas sobre isso. E eu fiquei pensando, isso mesmo, tá vendo? Tem muitas provas por aí. Então, basta encontrar essas provas científicas, esses estudos, em sites respeitáveis que você conhece, como o site do Instituto Nacional de Saúde, e depois falar com eles na língua deles e falar sobre dinheiro quando você fala sobre prevenção versus intervenção, ou como prevenir recaídas melhorando a nutrição, e você pode se referir a um dos estudos que eu citei aqui também. E é por isso que eu incluí esses estudos. Então, Maxine comenta, muito obrigada, e parece que você sabe definitivamente que há pessoas que podem não concordar com isso, mas desde que possamos trabalhar para encontrar alguns aliados que definitivamente nos ajudariam a ir na direção certa, e é claro, falando a língua deles, então esse seria um procedimento válido. Falar sobre economia de custos e falar apenas sobre o aprimoramento das soluções que eles já estão essencialmente financiando seria uma boa ideia de um bom lugar para começar. E doutora Villa-Lobos complementa, e também falar sobre não em vez de, mas além de, o que foi mencionado na pergunta inicial, que como podemos obter a defesa do Conselho Médico do Novo México. Dissemos como podemos ajudá-los a cuidar da saúde dos cidadãos do Novo México, não como dizer, sim, nós temos a resposta e vocês não sabem. Não se trata de sermos adversários. Estamos em época em que vamos chegar muito mais longe com a colaboração. Por isso, além de, ou vamos adicionar isso, e não ao invés do que vocês estão fazendo. Nancy H. tem uma pergunta que ela quer saber se você tem alguma sugestão para adaptar essa dieta às crianças. Muitas das famílias com as quais ela trabalha estão lutando com esses comedores exigentes, que se recusam a parar de comer alimentos processados e alimentos altos em laticínios, e eu acho que isso também pode estar ligado a esta ideia de que as pessoas em recuperação tipicamente não estariam sozinhas, mas poderiam estar vivendo em família e, portanto, idealmente estamos fazendo todos uma mesma refeição em família no jantar, por exemplo. Então, talvez possamos responder não apenas em relação às crianças, mas também se tivermos um adulto ou um dos pais na casa que está tentando usar a dieta como parte da sua recuperação sustentada. Ou seja, como poderíamos adaptar isso para o resto da família, não só para as crianças? Então, a doutora Villa-Lobos responde, com certeza uma das coisas que podemos fazer é um pouco de trapaça.
como pequenas coisas secretas que vamos adicionar aí. Por exemplo, o que é o purê de legumes? É fazer um purê com todos esses legumes que eu havia falado e adicioná-lo em qualquer coisa com caldo, como sopa, como feijão. Se as crianças comem feijão, então coloque esse purê de verduras no caldo do feijão. Faça um purê de cebola, coentro, tomates e jogue-o lá dentro desse caldo, ou dessa sopa, ou desse feijão. Até mesmo no molho de macarrão. Né? Então, você sabe, por exemplo, que as crianças estão comendo só puro macarrão e queijo. Faz o molho do macarrão com esse purê de verduras e joga lá dentro. Você pode também jogar o purê e cozinhar o macarrão nesse purê, nesse caldo de verduras natural, ao invés de cozinhar na água. E também você pode substituir o caldo quinoa, que é cheio de coisas que não são saudáveis e muito sal, e usar esse purê de vegetais frescos. Então, jogar esse purê de vegetais frescos na sopa de frango. Então, eles vão comer o que eles gostam de comer, o macarrão, o espaguete que eles comem, mas aí há um molho secreto. Então, a sopa faz com que você conheça os vegetais em purê. Então, há que escondê-los. Eu tenho adolescentes que são vizinhos meus, que moram do meu lado, e eles têm 12 e 14 anos. E um outro dia que eu estava cozinhando e fazendo burrito com carne e batata. E eu só queria comer esse burrito e eles moram com o pai, que é solteiro. Então, a menina de 14 anos é que faz toda a comida da casa. E ela estava me dizendo que seu irmão não gosta de legumes. Então, eu mostrei para ela como é que eu faço o meu burrito de carne e batatas. E que eu coloco cebola, alho, aipo, cenoura, abobrinha. Ou seja, eu coloco um volume de 50%. Não é só carne e batata. Então, todos esses vegetais eu incluo. E depois, eu também joguei como se fosse uma xícara de salsa. Dessas salsinha verde. Uma das minhas salsas favoritas. E eu também faço essa salsa, né? E como com tortilhas ou com como esses chips, né? De trigo integral. E então, ou como se fosse uma panqueca, né? Só que feita de trigo integral. Então, eu alimentei a menina, né, com isso que eu fiz a comida e ofereci para eles, mandamos um pouco para casa, né, para o pai comer, e ele amou. Depois o menino que não gosta de vegetais aceitou experimentar e ele também adorou. E falando do menino e do pai, os dados mostram que quando eu estava no Oregon, trabalhamos com a Kaiser, a fundação da Kaiser, né, do seguro da Kaiser, em um programa sobre obesidade infantil entre latinos. E os dados mostram uma coisa interessante, que as crianças farão o que o pai faz, e não o que a mãe diz ou o que a mãe faz, mas o que o pai faz. Ou seja, se conseguirmos ter o pai a bordo com algumas dessas mudanças, o pai vai ser muito mais influente na casa. E outra mudança que achei muito fácil de implementar em famílias que não estavam acostumadas a comer desta maneira, foi fazer, e isso está nas receitas também que eu vou passar para vocês, fazer uma bandeja de aperitivos como lanche. E aí você vai colocar o que nessa bandeja de aperitivos? Pepinos fatiados, maçã fatiada, cenoura crua, talvez um pouco de manteiga de amendoim, talvez até mesmo você pode colocar esses molhos que as crianças gostam, né? Esses temperos, né? Ou você pode fazer um tempero natural com limão, com um pouco de pimenta e colocar nessa bandeja e colocar na geladeira para quando as crianças chegarem em casa da escola e olharem lá, fiquem com, tá parecendo bonito, né? Essa bandeja cheia de coisas cortadas, bem bonitas e naturais, colorida, né? Então, se isso for apresentado para as crianças também, como se fosse para oferecer para as visitas, elas vão gostar ainda mais, porque é como se fosse algo proibido. Então, introduzir frutas é mais fácil de passar. No que diz respeito a verduras, se eles disserem não,
Não façam um grande caso disso e perguntem o que eles gostam, pois a maioria das crianças acaba que gostam de cenoura ou gostam de brócolis. Muitas crianças gostam de vagem. Então, se isso é que eles gostam, então isso é o que eles podem ter. E eu diria, então, que essas são algumas das dicas que eu tenho a oferecer. Michael P. Fez um comentário, um elogio, e a pergunta é que eu adoraria encontrar uma maneira de compartilhar isto e gostaria do link, né, para poder compartilhar, mas que especificamente ele gostaria de compartilhar com seus parceiros no Alasca. Então eles falaram, sejam bem-vindos, né, desde o Alasca. E o que ele quer saber é que, embora não tenhamos todas as plantas e alimentos do Sudoeste, que foram mencionadas aí, temos muitas outras opções equivalentes que são promovidas pelos curandeiros indígenas. E ele disse que continuem um grande trabalho, mas eu sei que no Sudoeste, há muitas verduras e vegetais de raízes. E na fronteira do Novo Sudoeste do México com Texas, nós falamos muito sobre uma dieta mexicana ou sobre uma dieta mexicano-americana. E como, então, substituir alguns desses alimentos dessa área, né, do país por alguns alimentos que são mais indígenas ou que eles podem ter no Alasca. E, além disso, Maxine acrescenta também como podemos falar de substituições para os latinos do Caribe, do Brasil ou da América do Sul. As mesmas regras se aplicam? Então, a doutora Villa-Lobos responde, absolutamente, eu já comi comida cubana e também há muitos vegetais de raiz nesse tipo de comida e alguns dos alimentos cubanos que eu comi, então os princípios são mesmos. Fique com muitas frutas e vegetais, mas não tanto os vegetais de raiz. Embora os vegetais com amido sejam únicos, né, que você conhece, é bom limitar um pouco mais e ficar mais com a parte de cima do solo do vegetal. E depois legumes, sementes e castanhas. Então, os princípios da dieta mediterrânea são modificáveis para qualquer tradição cultural e vocês podem incluir esses substitutos. A próxima pergunta é de Cíntia M. E ela pergunta, ela diz que quer entrar em contato depois para saber se você faz apresentações para clínicos. Ela trabalha com clínicos que trabalham com doenças mentais graves. E a pergunta é sobre tomar lactase, que é um tipo de suplemento para ajudar com as pessoas que têm a intolerância à lactose, ou se é mais fácil e simples evitar completamente a lactose. Então, ela diz, a doutora Villa-Lobos diz, sim, a intolerância à lactose é o entendimento mais comum de sensibilidade láctea, mas a lactose é apenas o açúcar e fermenta facilmente, e, portanto, causa gases, inchaço e diarreia imediata em algumas pessoas. E tomar essa enzima lactase, que ajuda a prevenir os sintomas da lactose, pode ser uma opção. No entanto, a caseína, que é a proteína do leite, não é ajudada quando você consome a lactase, essa enzima que você compra. Então, existem algumas enzimas digestivas que uma pessoa pode comprar que ajudam a digerir a caseína especificamente. Mas eu sou uma espécie de purista. Isso é que, se ela irritar e estiver como ardente, então pare de usá-la. E não tem que ser para sempre. Mas pare de usar por um tempo suficiente até que o tecido se recupere totalmente em sua integridade. E então você pode consumir lactose de vez em quando. E até usar uma enzima para que quando você consumir de vez em quando, não sinta tanto desconforto. Mas, para realmente permitir que o tecido cicatrize, o irritante deve ser removido completamente por 3 a 6 ou a 12 meses. Isso varia dependendo do quão severamente danificado é o revestimento intestinal e quão reativo é, porque acabamos produzindo anticorpos
para os alimentos. E quando o anticorpo é acionado, ele desencadeia uma resposta inflamatória não apenas localmente, mas sistematicamente, razão pela qual as pessoas que são sensíveis ao leite e produtos lácteos tendem a ter mais asma, eczema, alergias. Então, está fazendo coisas em lugares que você nem imaginava. Ou seja, remova-o completamente por um tempo até que sua resposta imunológica não seja mais acionada. Excelente resposta. Então, Reni Z quer saber se há alguma evidência de que isso também ajudará as pessoas que estão tentando deixar o vício ao tabaco. E ela responde, eu não fiz nenhuma pesquisa específica sobre o tabaco, entretanto, vou extrapolar aqui, porque alguns dos nutrientes ajudam a reduzir os desejos, os anseios. E o desejo não é específico da substância ou das drogas. O desejo tende a ter receptores opiáceos e dopaminérgicos que foram acionados repetidamente por uma substância e agora estão vazios. E digamos que o tabaco aglutina a maioria dos receptores nicotínicos. Eu não sei, mas quanto mais eu pesquiso, tenho mais fé e estou descobrindo que, de fato, uma dieta alimentar completa é uma panaceia. Ela nos permite melhorar de tudo se removermos a causa e depois fornecemos aos nossos corpos esse caminho, esses blocos de construção para curar o nosso próprio eu. Então, chegamos ao fim desta tradução, deste webinário, que foi originalmente gravado em inglês. E aí vocês podem ver as informações de contato do ATTC Nacional Hispânico e Latino. Você pode entrar em contato direto também com Dr. Pierluigi Mancini ou Maxine Henry. Há o link aí para o website da NAUBA. E aí você pode ver as informações de contato da apresentadora, doutora Jaqueline Villa-Lobos. E vocês podem entrar em contato para fazer perguntas adicionais. E aqui é o link para avaliação de satisfação para os participantes do webinário ao vivo que puderam completá-los. E mais uma vez, muito obrigado por participar deste webinário. Vocês podem ir ao website, vocês podem ter acesso a este webinário ao vivo em inglês, a gravação, e vocês podem também ter acesso à gravação em espanhol. Muito obrigada e tenham um ótimo dia.